com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde. Boa tarde! O verão está aí, as crianças de férias e mais um episódio do Acontece Aqui em Família. E o nosso programa, como sempre, recheado de conhecimento, informações de qualidade, diversão. E sem mais delongas, vamos aproveitar o meu quadro, primeiramente. E aí, chega, fica à vontade, senta no sofá que a gente vai ter aquela conversa séria e importante, mas de forma mais descontraída sobre a mente. Primeiramente, é o nosso compromisso de informar você com seriedade sobre saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez você aí de casa ainda não conheça muito, porque não é tão falado ainda, que é o eixo intestino-cérebro ou cérebro-intestino. Mas antes da gente começar, eu preciso te contar um ponto sobre mim, talvez você não saiba. Eu escolhi trabalhar com a parte alimentar da psiquiatria. Tanto os transtornos, anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsão, quanto sobre os benefícios que a alimentação pode trazer para a nossa mente. Por conta disso, eu também fui me informar e estudar mais sobre a nutrologia. Então, eu tenho pós-graduação em nutrologia, que é a área da medicina, que estuda as questões alimentares. Mas eu direciono esse conhecimento para a parte mental. Então, tudo que diz respeito à forma como a gente se alimenta, como os alimentos influenciam na nossa mente, como a nossa mente influencia na nossa forma de se alimentar, eu gosto de estudar. Então, dito isso, vamos entender agora como seu intestino pode influenciar nas suas emoções. Isso mesmo. Como o seu intestino está funcionando, gera uma repercussão no seu humor, no seu sono, na sua concentração. Não é à toa que existe aquele termo enfesado, que tem a ver com a pessoa estar num processo de constipação intestinal, que é a prisão de ventre, e ficar irritada. Isso não é coincidência, isso não é acaso, é devido ao funcionamento do nosso intestino, que é conectado ao funcionamento do nosso cérebro. Você já deve ter ouvido falar na serotonina, que é um neurotransmissor relacionado à felicidade, satisfação, prazer, né? E se eu te contasse que a maior parte dela não é produzida no nosso cérebro, é produzida no nosso intestino. Entendeu agora? Maior parte da serotonina que a gente produz no nosso corpo não é no cérebro, é no intestino. Então, esse intestino ele é muito importante para que a gente possa se sentir feliz, ter prazer, ter alegria, satisfação. A gente precisa cuidar dele para o nosso humor ficar bem. Você talvez já tenha percebido ou tenha ouvido falar de algumas pessoas que quando estão muito ansiosas com alguma coisa, passam a perceber um aumento da frequência que elas vão no banheiro, né? Isso também tem a ver com isso, com esse eixo. O intestino ele vai reagir também às nossas emoções. Da mesma forma que as nossas emoções reagem ao que está acontecendo ali no nosso intestino, o nosso intestino reage ao que está acontecendo ali com a gente. Então, a gente está muito ansiosa, muito preocupada, vai ter uma reunião muito importante, às vezes a gente precisa ir no banheiro com uma frequência um pouquinho maior. Tem a ver com isso também. Isso explica também porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu estou fazendo terapia e meu humor não melhora, tentei usar medicação, mas mesmo assim não está legal, porque às vezes você ainda não olhou para o seu intestino e ele está precisando de atenção. Isso pode acontecer, tá? E aí, como é que a gente cuida disso? Como é que a gente pode melhorar isso para o nosso humor melhorar? Primeiro ponto, lembrar da nossa campanha da família hidratada, né? Então, beber bastante água ajuda o nosso intestino a funcionar melhor. Por isso que a gente bate tanto na tecla aqui que saúde é saúde, né? Saúde mental e saúde física são saúde, porque te orientar a beber água faz com que seu intestino funcione melhor. E isso faz com que você fique melhor humorado. Entende como as coisas se conectam? Outra coisa é o consumo de fibras. Ah, Mayara, onde eu encontro fibras? Fibras tem nas frutas, tem nas folhas frescas. Você encontra também nos farelos. Farelo de aveia, linhaça, chia. Tudo isso a gente consegue inserir na nossa rotina e de uma forma tranquila, que não altera tanto o sabor dos alimentos e ajuda o nosso intestino a funcionar melhor. Então, por exemplo,
De manhã, você pode polvilhar um pouquinho de farelo de aveia no seu iogurte, um exemplo. Então, você aumenta ali o consumo de fibras, isso ajuda o seu intestino a funcionar melhor. Outra dica de ouro é ter sempre em mente descascar mais e desembalar menos. O que isso significa? Os alimentos que nós compramos, eles precisam ser descascados, ou seja, são naturais, eles são bons amigos para o nosso intestino. Aqueles que a gente precisa desembalar, ou seja, que vêm industrializados, eles não são bons para o nosso intestino e para a nossa saúde na maior parte das vezes. Então, aqueles biscoitos recheados, os alimentos congelados, a gente precisa ter atenção aos embutidos, né? Muita gente acha, por exemplo, que peito de peru é um alimento super saudável, e não é. É um alimento rico em conservantes, não ajuda o nosso intestino a funcionar bem. Então, descascar mais e desembalar menos ajuda o nosso intestino a ficar feliz e ao nosso humor melhorar. E a última dica, o nosso intestino gosta de rotina e previsibilidade. Então, quando a gente consegue ter uma frequência no horário de dormir, no horário de acordar, manter o horário das refeições, tudo isso ajuda o nosso corpo a funcionar num ritmo mais tranquilo e mais previsível. E o nosso intestino também responde a isso. Então, são algumas dicas para você pensar sobre como cuidar da saúde do seu intestino pode te ajudar a ter um humor melhor. E agora vamos ao quadro da minha mãe, doutora Jussara Cesário, com o quadro O Poder de uma Fênix. Olá, minhas fênix! Hoje temos um encontro maravilhoso, onde iremos conversar sobre o nosso corpo. Sim, o nosso corpo que é mensageiro de muitas informações sobre a nossa história. Ele relata muitos dados sobre nós mulheres e muitas vezes nós não o ouvimos. Muitas vezes nós silenciamos as informações que o nosso corpo está nos transmitindo. E ele precisa falar conosco, precisamos conversar com o nosso corpo. E é sobre isso que hoje nós vamos falar aqui. O corpo da mulher, ele não é linear, ele é cíclico, hormonal e até emocional. Passa por várias transformações. Infância, adolescência, muitas vezes engravidamos. E no momento do climatério, da menopausa, da pós-menopausa, são momentos muito importantes onde o nosso corpo fala muito, ele grita e ele passa por diversas transformações. E é muito importante que a gente observe tudo que ele está nos dizendo nesses períodos e que também possamos aceitar essas transformações. Muitas de nós ainda ficam muito presas às questões lá atrás do nosso passado, a silhueta do corpo, a disposição, a energia. Isso é transacional. As coisas mudam, as coisas se transformam. E por isso, muitas vezes, esse corpo passa por cinzas e precisamos renascer. Mas esse renascimento vai depender muito de como estamos tendo e permitindo uma conexão com o nosso corpo. O problema não é o corpo mudar. O problema é a mulher achar que precisa continuar sendo sempre a mesma. E muitas vezes as mudanças que acontecem no nosso corpo nos assustam. Como, por exemplo, um ganho de peso muito acentuado ou uma perda de peso muito acentuada, a mudança da energia, do desejo sexual, da qualidade de sono. E esse assustar muitas vezes nos afasta de procurarmos resolver esse problema, porque o nosso corpo está falando conosco. E a partir daí muitas vezes pensamos, não, isso se resolve, eu acredito que ontem eu estava muito cansada, eu acho que eu posso fazer uma dieta por mim mesma, eu acho que eu posso conduzir essa fala do meu corpo de uma forma única, da minha maneira. E muitas vezes estamos enganadas, precisamos de ajuda. E ele está gritando e nós não estamos ouvindo. Muitas vezes essas mudanças nos levam a uma autocobrança. E isso não é o correto. O corpo não é um problema a ser resolvido.
Ele é um território a ser cuidado. Ele carrega histórias, gestações, lutos e renascimento. E quando a mulher entende isso, ela para de guerrear contra si mesma. E agora chegou a hora da gente relacionar os nossos pilares, os 5 R's, ao nosso tema de hoje. Resistência. Resistir à pressão estética, ao ideal de perfeição. Resiliência. Aprender a se adaptar às mudanças hormonais e emocionais. Renovação. Atualizar hábitos, rotina, autocuidado. Reinvenção. Construir uma nova relação com o seu corpo. Ressignificação. Trocar a culpa pelo respeito, pela escuta. E depois desse bate-papo com o nosso corpo, vamos a algumas dicas. Dica número 1. Observe o seu ritmo atual. Você não precisa funcionar como antes, você precisa funcionar como agora. Dica número 2. Durma como quem se trata. Dormir não é um luxo, é uma necessidade biológica. Dica número 3. Coma para nutrir e não para punir. A relação com a comida precisa ser gentil. Dica número 4. Movimente-se com respeito. O melhor exercício é aquele que você consegue fazer com prazer. E dica número 5. Observe sinais de alerta, como cansaço exagerado, perda muito grande da energia, sangramentos irregulares e demais mudanças que façam com que você busque ajuda. Não encare isso como normalidade. E a dica número 6, a nossa última dica de hoje: sempre que for possível, procure uma orientação de um profissional, porque você não precisa passar pelas mudanças que o seu corpo propõe sozinha. E agora, antes da gente terminar, eu queria deixar um convite para você. Antes de dormir, vá para o seu quarto num ambiente bem tranquilo, coloque a mão sobre o seu peito e nesse momento pergunte ao seu corpo: o que você precisa de mim agora? Essa pergunta muda tudo e inicia um diálogo entre você e seu corpo. Lembre-se que cuidar do corpo não é vaidade, é maturidade, é amor próprio. Quando a mulher escuta o corpo, ela para de se abandonar. E quando a mulher para de se abandonar, ela renasce, ela se torna uma fênix. E aqui terminamos mais um quadro, O Poder de uma Fênix. Semana que vem, te aguardo. E agora é um dos quadros que eu mais gosto aqui no programa, que é o quadro onde a gente fica sabendo das curiosidades, das dificuldades, das histórias dos locais, como tudo aconteceu. Estamos hoje aqui com a Helena. A Helena nos recebeu em seu espaço. Ela já atua há 47 anos no ramo da beleza. Helena, muito obrigada por nos receber aqui hoje. Com certeza, é um prazer. Conta um pouco pra gente, como é que foi essa escolha dessa área? Bem, na verdade, assim, não foi uma escolha minha, né? Eu estava com 17 anos, mais ou menos, e eu estudava. E eu não queria nunca pensei em ser cabeleireira. Mas na minha casa era uma casa de muita mulher. E só eu tinha jeito para cabelo. Olha só. Então aí comecei a namorar e para casar eu tinha que trabalhar. Então a primeira oportunidade que me apareceu foi para ser serviços gerais num salão. Olha só que legal. E eu aí agarrei aquilo ali e fui observando e já sabia alisar cabelo muito bem. Então, por alisar em casa. Né? Então, dali, fui só... E você imaginava lá naquela época que um dia você seria dona de um salão? Nunca pensei. Não era o meu foco. Não era? Não era. Mas aí casei. Tive filho, aí quando vem filho, né? Aí você tem que... Aí agora é sério. E aqui nesse espaço você está há quantos anos? Aqui 8. 8 anos. 8. E antes você já esteve em outros locais? Tive. Eu comecei aonde é ali era a antiga Casa Cruz, aqui em Campo Grande, né? Ali como serviços gerais. Ali foi o meu momento de início de tudo. Depois eu fui para o Salão da Marlene, que é no Beco Siridó.
né? Ali eu fiquei 8 anos. Lá né? você já estava como cabeleireira? Para lá eu fui como cabeleireira. Trabalhei 4 no primeiro e lá eu já fui como cabeleireira. E nessa época, aqui em Campo Grande, negros quase não frequentavam salão. Quase, era difícil. Então, quando eu entrei dentro daquele salão lindíssimo, que era um salão muito bonito, a minha sala, nesse salão, era isso aqui, meu espaço. O meu espaço era isso aqui. E aí eu falei assim, eu me olhei no espelho e falei, daqui eu só saio pro meu. Que legal. E trabalhei 8 anos ali. Olha, mas que tempo bom. Parecia, como se dizia antigamente, em NPS. Gente, eu não sabia onde que eu tirava disposição. Eu atendia 40 mulheres num sábado, numa sexta-feira. Trabalhei muito, muito ali. Entendeu? E depois eu já estava com 8 anos, mais ou menos, trabalhando ali. E aí começou a me sentir a vontade de ter o meu espaço. E aí eu comecei a pensar. E aí uma cliente antiga minha, a Graça, ela estava se desfazendo de um salãozinho que ela tem em casa. E aí ela me vendeu aquilo tudo. Eu comprei e deixei 2 anos em casa. 2 anos em casa. Se preparando. Para me preparar, para me ir. Surgiu a oportunidade no número 76, na Coronel Agostinho, número 76, no 7º andar. E ali eu comecei uma nova jornada, né? Peguei a cadeira, o lavatório que eu tinha e o resto foi tudo da minha casa. Sofá, estante, peguei tudo da minha casa. E ali eu comecei a construir uma nova vida. Foi aonde meus filhos estudaram, foi aonde construímos a nossa casa com a ajuda do meu esposo. Ele sempre do meu lado, me apoiando, né? E hoje cheguei, fui dona uma época da Emagrecendo, né? Foi um passo errado que eu dei na minha vida. Aí como surgiu essa oportunidade aqui, eu não conhecia esse espaço aqui. E eu vim até aqui para alguma coisa. E aí começou a nascer aquela esperança de ter um espaço aqui. Né? E tinha realmente, né, esse espaço aqui me esperando. Não era só esse espaço aqui pequeno assim, era outra sala. Esse ano que eu entreguei uma sala aqui. Né? E aí começou a minha nova batalha. Porque também tivemos a pandemia, né? A pandemia ali foi 2 anos de luta muito difícil, onde eu agradeço muito a Deus de estar aqui, porque as minhas amigas, a maioria nessas épocas não conseguiu, entendeu? Entregaram, começaram a trabalhar em casa e eu agradeço a Deus que eu estou aqui, né? E conseguiu atravessar esse momento consegui difícil, atravessar né? esse momento difícil, mas graças a Deus consegui, né? E hoje eu estou aqui, esse espaço aqui é meu, essa sala é minha, conseguimos comprar aqui, né? Estou aqui, 47 anos de trabalho, de jornada, não quero me aposentar, né? Aposentadoria parar não, peço a Deus todo dia trabalho, né? Sabedoria para lidar com o tempo, com a idade, porque ninguém quer ser tratado com velho, né, gente? A verdade é essa, né? A meninada hoje, você pode mostrar o teu serviço, eles estão vendo o serviço. Qual é teu Instagram? E eu tenho uma dificuldade muito grande no digital. Esse digital é ainda, né, um desafio a ser... É um desafio para mim, né? Eu tenho pedido a Deus todos os dias, né? Para me poder ir aprendendo. Mas eu tenho a menina que trabalha aqui, que me apoia muito nesse lado, está me ajudando bastante para mim não querer parar. Né? Porque o digital daqui para frente... E como é que foi o desafio da maternidade? Você tem 2 filhos, é isso? Tenho. O desafio da maternidade, gente. Meu Deus.
Eu tinha assim, gente, minha primeira filha. Eu não obedecia médico, gente. Porque ficava horas em pé trabalhando. Horas né? em pé trabalhando, não tinha dieta. E a doutora, Helena, por favor, Helena, você está engordando quase 5 quilos por mês. Eu queria saber nada. De jeito nenhum. Chegou o momento de ter o bebê. Meu Deus do céu, a pressão lá em cima. Oh, meu Deus. Entrei em coma. Mentira, Helena. Ai, Jesus. Teve eclâmpsia. Tomei pavor de gravidez, gente. Né? Mas 4 anos depois eu quis ter mais um filho, porque eu pensava em ter 4, né? Mais. Fiz tudo direitinho. Doutora Assunta é que sabe. Tudo direitinho. Tudo no particular, que aí as coisas tinham melhorado um pouquinho, né? Pressão. Fui eu para o hospital. Pressão 3/4. Coma de novo. Nossa. Meu Deus! Jesus toma conta. É só Ele mesmo. E eu digo que eu sou um milagre. Com certeza. Para ter passado por isso tudo, graças a Deus, sempre tive apoio dos meus parentes, mãe, primos, marido. Sempre tive apoio, né? Mas não foi fácil. E eu tive uma experiência muito ruim na primeira gravidez, porque eu fui ter neném no Marcílio Dias. Gente, eu achava que lá não tinha esse lance de patente. Meu marido era soldado, mas tinha. Tinha, gente, que coisa triste. Sabe, a enfermeira que veio me tratar na época era uma loura bonita, mas parecia que ela estava com nojo de mim. E eu falei, pode deixar que eu tomo meu banho. Pode deixar que eu faço tudo sozinha. E fazia. E fazia. E não conseguia ter alta por causa do emocional. Graças a Deus apareceu uma enfermeira que ela falou assim, quando o médico for passar, eu vou te dar um remédio para febre. E aí, graças a Deus, eu consegui ter alta. Mas não foi fácil, gente. E o racismo realmente é uma parte muito difícil, que ainda tem muita coisa para a gente vencer. Com certeza. Nós estamos caminhando, né? Porque acha que não existe racismo. Existe sim. Com certeza. Principalmente para o negro. Existe sim. Com certeza. Então são muitos momentos que ficam marcados. Nossa, né? Esse ficou demais, demais da conta. Jamais pensei em passar por isso, mas nada disso me afetou, não. Graças a Deus que não me afetou, não fiquei com complexo de nada. E agora eu tenho um presente para você. É uma forma de agradecer você por ter compartilhado com a gente a sua história. Muito obrigada, a gente sabe o quão importante é a gente ouvir um relato de uma mulher como você, né, que inspira tanto a nós mulheres, né, nós mulheres negras, sobretudo, né, um grande exemplo de mulher, de profissional. Parabéns. Obrigado. Né, e obrigado por ter compartilhado com a gente. Maravilhosa. Sim, eu agradeço muito essa oportunidade aqui, né, de estar falando a minha história, né, que eu falo que eu posso escrever um livro, com que certeza. É muita coisa. É muito emocionante, né? Graças a Deus. Parabéns pela sua trajetória. Deus. Obrigada. Muito inspiradora. Tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres que estão nos ouvindo. Né? Que vão entender que é possível. É possível. Né? É possível, sim. É possível. É só você querer e com honestidade você consegue. Porque eu passei várias etapas na minha vida que era para me ter parado. Falo para as meninadas que as dificuldades têm, né? Mas vão passar. Tudo passa. Com certeza. Tudo passa. E passou. E foi assim que tudo aconteceu. Muito obrigada, Helena. Obrigada a vocês. E aquele momento que vocês ficam aguardando, o nosso momento do chá. Agora com vocês o nosso quadro 5 minutos para o chá. Um
chazinho gelado para a gente combater esse calor. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso bate-papo de hoje, eu queria conversar um pouquinho com o pessoal lá de casa. Eu queria saber se vocês se lembram do nosso combinado da semana passada, que nós lançamos aqui a campanha do Projeto Verão Saudável e o desafio Família Hidratada, né, mãe? Porque nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo e eu quero saber se vocês estão cumprindo com o nosso combinado. Então, se você ainda não separou sua água para assistir o programa com a gente, vai lá buscar, que dá tempo para a gente bater esse papo aqui com você hidratado. Ou, de repente, como estamos nos 5 minutinhos para um chazinho. chazinho. Sabe o que eu fiquei pensando? Que no dia a dia tão corrido, nós estamos muito acelerados. O mundo está correndo muito. Verdade. Estamos todos ligados no 220. Em alguns momentos, nós precisamos diminuir um pouco o ritmo, pausar um pouco, ter um entrosamento maior familiar. O que você acha? Pausar juntos é bem interessante, né? E o que a gente percebe é que às vezes as famílias têm se distanciado um pouco. E eu acho que a gente podia chamar as pessoas, convocar as pessoas para fazer uma pausa em família. O que você acha? Nossa, eu acho isso muito importante, muito acolhedor e muito renovador. Com certeza. Lembrando que família é um conceito amplo, né? Que a família mudou e que a gente precisa respeitar isso. A nossa família, por exemplo, como vocês já sabem, a minha mãe foi mãe solo. E mesmo assim, somos uma família. Sim, eu, você, seu irmão, sua avó. Exatamente. Somos uma família com todos os outros afetos que nós construímos, né? Ao longo da nossa história. Porque família não é só vínculo sanguíneo. Exatamente. A família, ela fala muito mais da questão afetiva. A família pode ser a família que a gente escolhe. Com certeza. Muitas das vezes os laços sanguíneos não são sinônimos de afeto. Verdade. Mas a gente não, nem por isso deixa de ter uma família. A gente pode construir ao longo da nossa jornada, né? E ao longo da minha jornada eu construí uma família bem ampla. Com eu certeza. tenho muitos familiares que eu conquistei e que me conquistaram ao longo da minha história. Então, antes de mais nada, esse lembrete é importante para a gente também abrir nossa mente, abrir nosso coração para entender que existem diversos formatos de família. Existem famílias de uma pessoa só e um pet. Não deixa de ser família, né? Então, a gente precisa respeitar, acolher isso. E a nossa proposta aqui é para todo tipo de família, para todas as composições possíveis. É o nosso convite para vocês pausarem juntos. Mas vamos explicar melhor o que isso significa? Vamos. A gente quer trazer a ideia de que pelo menos uma vez por semana vocês tenham o compromisso de ter essa reunião familiar. Para você que mora longe da sua família, por exemplo, universitário que foi estudar fora de casa, uma videochamada, né? Não é difícil da gente assistir um vídeo junto, a gente combina de dar o play no mesmo momento ou de sintonizar no nosso programa na mesma hora. E comentando por mensagens. Isso também é uma forma de conexão, sabe? Isso seria muito importante e eu acredito que isso faz com que o vínculo familiar se fortaleça. Com certeza. E as pessoas possam interagir um pouco mais. E para que isso aconteça, nós precisamos de falar de um detalhe extremamente importante. O celular não pode estar junto. Precisamos deixar o celular de lado. De repente, criar uma caixa, todo mundo colocar o celular ali, quem estiver presente, né? Sim. E quem não estiver, fazer usar o celular para essa comunicação. Porque é o que a gente sempre fala, né? As coisas, elas não são rígidas. Então, o próprio celular pode ser um instrumento de aproximação para os que estão longe e pode ser um motivo de distanciamento para os que estão perto. Próximos. Né? Porque quando a gente senta à mesa, o correto é o celular não vir junto, por exemplo. E isso tem a ver com várias coisas que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre a consciência alimentar, da gente estar presente na refeição. Então, o correto, o mais saudável, é que o celular não nos acompanhe nesse momento. E quando estamos falando dessa conexão familiar, o celular ele pode ser uma barreira, porque ao invés de você estar interagindo com a família que está ali próxima, com você está ali vendo o mundo. Vendo o mundo, conversando com alguém que está longe, que depois você poderia conversar.
Enfim, é importante que exista esse vínculo, que exista essa conexão. Então, sempre que possível, naquele momento, o celular fica um pouquinho de lado e as pessoas vão interagir mais. Apreciar o prato que estiverem comendo, o chazinho que estiverem tomando, assistir o nosso programa, entender um pouco do que a gente está falando e discutir, mandar mensagem depois pra gente. Eu acho isso tudo muito importante. E uma dica que a gente tem, né, funciona muito bem lá em casa. A vida é muito corrida, realmente, às vezes os horários, eles não coincidem, né? Da gente ter pelo menos um dia na semana ali, que seja um dia para a família. Pode ser uma refeição, então o almoço de domingo, o lanche de sábado, o jantar de terça-feira à noite, não precisa necessariamente ser no final de semana, um momento ali que a gente consiga coincidir os horários de todos, que a gente possa fazer uma refeição juntos, verdadeiramente juntos. E aí a gente participa de todo o processo. Escolher o prato junto, se for pedir a comida, tomar essa decisão em família, se for preparar, fazer esse preparo em família. Tudo isso reforça os laços. E por último, sentarem juntos à mesa e desfrutarem da companhia um do outro. Né? A ideia é fortalecer esses vínculos, poder conversar sobre aquela semana, né, trazer curiosidades do seu dia a dia, para que a gente possa se aproximar e se inteirar mais do que está acontecendo na vida do outro. E também ter um momento para atividades, né? Pode ser exatamente isso. O nosso programa de domingo é um programa ótimo para assistir com a família. Pode assistir o filme juntos, podem fazer um piquenique, podem passear no parque. Não necessariamente atividades que custem muito dinheiro. Não precisa ser só dentro de casa, né? De casa. Nem que seja para sentar junto no portão e apreciar a paisagem, mas que isso possa ser feito e vivido verdadeiramente em família. Uma família unida e presente é sinal de saúde. É um fator de saúde, é um fator que ajuda a ter menos ansiedade, menos depressão. Isso também colabora muito para a saúde física e para a saúde emocional. Porque se forma ali uma rede de apoio, né? Uma sensação de pertencimento. E isso é muito importante na vida de cada um, né? Com certeza. O coletivo familiar, ele pode diminuir estresse, diminuir emoções negativas. Com certeza. A gente pode precocemente perceber que algo não está indo bem com algum familiar e nos colocarmos a postos para poder resolver, para estar junto, para estender a mão, para dar um abraço, para fazer um olho no olho. Com certeza. E esse carinho é muito importante. Muito importante. Então fica aqui a dica da nossa família para a sua. Família é onde a gente encontra apoio. Por isso, apoiem-se com mais presença e menos pressa. Sempre maravilhoso esse quadro. Agora aquele quadro que a gente fica sabendo de tudo que está rolando por aí, o acontecendo você fica sabendo. E no Acontecendo Você Fica Sabendo de hoje, nós vamos conversar sobre uma prática de atividade física que está bombando, mas não é recente não. De 2019 para 2024, a procura pelo Pilates aumentou em quase 300%. E com isso, a atividade superou a musculação, sendo a segunda atividade física mais praticada no Brasil, atrás apenas da corrida e da caminhada. E hoje nós vamos trazer para vocês um pouco do que é o Pilates, de como funciona uma aula, dos benefícios para a sua saúde, e eu tenho certeza que você vai adorar acompanhar isso tudo. Vamos lá? Beatriz, como é que funciona aqui a dinâmica das aulas? Então, aqui é um estudo de Pilates e Neopilates, tá? O Neopilates é esse que é na argola, na lira e no tecido. São mais acrobacias, movimentos mais lúdicos, voltados pro circo, sabe? E a gente tem aulas de Pilates também, que são esses aparelhos aqui de Pilates. São Pilates mais tradicional, tá? Aqui, geralmente, a gente inicia a aula no solo, que é o aquecimento, que dura em média 15 a 20 minutos no mat, e depois a gente passa pros aparelhos, tá bom? E esses aqui são os nossos aparelhos, e esses aqui são os aparelhos de Pilates e Neopilates, tá? E é bem interessante, né? Eu não conhecia muito bem esse conceito de Neopilates, mas torna mais divertido, mais descontraído. Sim, são movimentos mais lúdicos, né? Bem bacana. É bem bacana, tá bem bacana.
Então, aqui em cima são as reformas. Geralmente a gente pode dividir as aulas. Como são 4 aparelhos aqui, então às vezes o aluno faz um pouco de atividade lá embaixo, faz um pouco aqui, vai depender do exercício que a profissional vai estar passando, tá? Entendi. Aqui as aulas são em grupo, cada profissional é responsável por até 4 alunos e a gente também tem aula particular, tá bom? A gente também tem um atendimento de fisioterapia, então a gente tem um consultório aqui para atender geralmente demandas, Isso. Se alguém tiver alguma limitação, aí vocês organizam isso também pra pessoa. Isso. Todas as profissionais aqui do estúdio são fisioterapeutas. São fisioterapeutas, legal. Isso. Estamos aqui com a Pamela Figueiredo, gestora do Fisiopan, que é um espaço onde as pessoas praticam Pilates. Pamela, como o Pilates surgiu na sua vida? Bom, surgiu há 12 anos atrás. Eu sou fisioterapeuta e já fazia atendimentos fisioterapêuticos e o Pilates surgiu como uma mágica, né? Para mim e para muitas pessoas, porque o Pilates ele é isso, ele transforma vidas, sabe? Com certeza. E há quanto tempo você tem seu estúdio? 12 anos. Eu fiz desde a formação. o início? Na realidade, sou fisioterapeuta há 20, mas fiz o curso e comecei já a trabalhar. Então você se encantou tanto que você já quis logo abrir um estúdio. De cara. Foi assim, foi um amor à primeira vista. E você percebe quais benefícios no Pilates? Bom, o Pilates ele torna o corpo muito forte, um corpo móvel, um corpo saudável, um corpo preparado, sabe? Ele fortalece, apesar de todas as impressões e mitos que as pessoas têm em torno do Pilates, ao contrário do que muitos pensam, ele não só alonga, ou não só mobiliza, ele fortalece muito. Inclusive, eu tenho muitos alunos aqui que ganharam massa muscular somente com Pilates. Alguns têm a musculação junto, trabalhando junto, que também é muito bom, mas o Pilates, por si só, ele fortalece muito. Existe ganho de massa muscular real com o Pilates. E emagrecimento? Tem muito esse mito de que o Pilates não serve para quem quer emagrecer. O que você acha disso? Eu acho que ele emagrece sim, porque o emagrecimento é um trabalho em conjunto, né? O trabalho alimentar, controle alimentar junto com a atividade, independente de qual você faz. Você precisa se alimentar adequadamente, nutrir seu corpo de forma certa, né? Com certeza. E o que você percebe aqui? Tem mais procura de homens, de mulheres? Durante muito tempo, a procura foi muito mais feminina e do público idoso, porque o Pilates também existia um mito de que o Pilates ele era só para melhorar lesões e dores. De um período para cá, houve um aumento da procura do público jovem e do público masculino. Tá? Geralmente o público masculino também vinha muito por indicação médica. Hoje não, hoje eles já procuram para ter uma atividade física mesmo. Isso é bem bacana, sabe? Isso é bem legal, né? E você acha que o público jovem tem se atraído mais pelo Pilates por qual motivo? Eu acho que a geração mais jovem, ela está em busca realmente de um corpo saudável, de saúde, diferentemente de um tempo atrás, né? O público jovem hoje está procurando uma vida mais saudável, saindo mais das bebidas, das noitadas e vindo mais para as atividades diurnas, para as atividades físicas mesmo. E acaba que o ponto de encontro desse público está sendo no Pilates. Então a gente trabalha também com aulões, justamente para a gente fazer uma comunidade que esteja em busca de atividade física para poder trazer saúde para o corpo, para a mente, né? Legal. E para a pessoa começar a fazer Pilates, ela precisa já ter feito alguma atividade antes? Pode ser a primeira atividade da pessoa? Não precisa ter feito nada. Pilates é para todo mundo, de verdade. É para todo mundo. É para o jovem. Existe Pilates também para o público infantil, Pilates Kids, para o idoso, para todo mundo, para homem, para mulher, enfim, para todo mundo. Quer dizer, ele é bem democrático. E o Neopilates, como é que funciona? É algo muito recente? Há quanto tempo vocês trabalham com ele aqui no estúdio? Não, o Neopilates ele existe há 15 anos, mais ou menos, em torno disso. No estúdio, eu trabalho com o Neo tem uns 8 anos. Eu já ministrei os cursos de Neopilates aqui no Rio de Janeiro, por 4 anos, inclusive. Então, assim, eu adoro a atividade. Ela mistura treino funcional, atividades circenses e alguns princípios do Pilates. Então, ele também é para todas as idades, tá? Eu tenho uma aluna, inclusive, de 72 anos, que pratica desde que eu comecei a trabalhar com o Neopilates. E é possível. Existe nível básico, intermediário, avançado, como toda modalidade, mas a gente atende a todo esse público. E ele é desafiador, né? As pessoas têm um público, geralmente o público jovem gosta de desafios, de dinâmica e de fotos com o Instagram. É bem instagramável. Bem instagramável, exatamente. E o que você deixa de dica para quem está nos assistindo, que possa estar pensando, será que é para mim? Será que não é?
Experimente, se permita, porque existem muitos mitos. Um mito de que é só alongamento, um mito de que é só para o idoso, um mito de que não fortalece. Vocês vão se surpreender positivamente. Experimente, faça uma aula experimental perto da sua casa, em algum estúdio por aí, porque vocês vão gostar. O Pilates é para todo mundo. Aproveite esse boom e vai. Muito obrigada, Vânia. Obrigada a você, tá? Obrigada. Estamos aqui com o senhor Germano, que é um aluno de Pilates. Como o Pilates entrou na sua vida? Por que o senhor escolheu praticar? Bom, eu já fazia em outras academias, mas não me identifiquei. Eu tive duas outras oportunidades. E acabei descobrindo essa que é, para mim, a ideal. E quando o senhor foi fazer, foi por alguma indicação médica? Foi espontâneo? Não, é exercício mesmo, sem indicação médica, mas era para fazer exercício. Eu precisava fazer, qualquer médico diz que a partir de uma certa idade você tem que fazer exercício, qualquer que seja. E o senhor está há quanto tempo fazendo Pilates? Aqui, 1 ano e meio. E no total? Bom, nos outros lugares eu fiz 1 ano num, Foi 1 ano no salpicado. outro, não me atendeu. E o que o senhor já percebeu de benefício na sua vida com a prática de Pilates? Bom, eu acho que qualquer pessoa que faz qualquer exercício com frequência vai sentir um benefício ao longo do tempo. Com a minha idade, eu sinto isso, assim, é flagrante a mudança, né? E o senhor tem alguma dica para quem está pensando em começar a fazer o Pilates ou não? A dica é, comece. Tem que começar, preferencialmente, aqui na academia. Isso, com certeza, né? Eu dou a dica, mas é uma dica, assim, direta, tem que ser. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, obrigado para vocês também. Estamos aqui com a Tereza. Tereza, praticante de Pilates. Tereza, há quanto tempo você está fazendo Pilates? 1 ano e meio. E o que você já percebeu de diferente na sua vida depois que você começou a praticar? O Pilates, além do ambiente maravilhoso, eu acho que traz a gente para trocar, né? A academia maravilhosa. E eu estou sentindo assim que a minha mobilidade aumentou, que essa é a minha objetivo hoje, né? Com 65 anos a gente tem que ter mobilidade e eu acho que o Pilates trouxe essa mobilidade. Até eu comentei hoje que eu estive no médico que me acompanha e ele falou, o que você está fazendo? Aí eu falei, por quê? Ele falou, nossa, sua massa magra aumentou muito. Eu falei assim, eu estou fazendo Pilates. E detalhe, eu não estou fazendo musculação, porque eu estou com um problema na cervical. Então o Pilates está sendo, nesse momento, o exercício exclusivo. E você faz quantas vezes por semana? 2 vezes por semana, mas eu faço com um personal. E o que você acha que te engajou mais no Pilates? Eu acho que o Pilates, ele, além de te trazer esse conforto da convivência, o ambiente é maravilhoso. E eu acho que o Pilates, ele traz, assim, uma liberdade corporal. O Pilates, ele traz para você a consciência corporal. Porque a gente trabalha o tempo todo o peso do nosso corpo. Então, assim, melhorou dormir, melhorou caminhar, melhorou abaixar, né? Que você se policia mais com consciência do seu corpo. Muito obrigada. Obrigada. E esse foi o Acontecendo Você Fica Sabendo de hoje. Semana que vem tem mais, com muito conteúdo de qualidade, para você se manter informado sobre o que está acontecendo por aí. Até mais! E agora aquele quadro que a gente ama, com o professor Dudu Garcia, Cultura que Acontece. Olá, hoje, Cultura que Acontece vai falar de uma data muito especial no calendário brasileiro. O dia que é comemorado, o Dia de Reis. Você sabia disso? O Dia de Reis é o dia em que os 3 reis magos, seguindo a estrela guia, chegam até a manjedoura do menino Jesus, trazendo os presentes: ouro, mirra, perfume. Às vezes, em outros lugares, em outras histórias, dizem que é prata ou outro perfume, como incenso, e por aí vai. Aí, qual história você sabe? Qual presente que você ficou sabendo que os 3 reis magos levaram para o menino Jesus?
Mas além do catolicismo e dessa história permear a cultura brasileira, a cultura cristã do catolicismo, ela também se entrelaça com a cultura popular brasileira. É uma data que ela é um patrimônio imaterial brasileiro, porque muitas manifestações populares acontecem nesse dia, acontecem nesse período. É um fechamento desse ciclo natalino também. E a cultura popular vai ter isso muito forte. Às vezes também as crenças familiares, os rituais familiares, como é nessa data que muitas famílias procuram guardar os enfeites natalinos, fechar suas árvores de Natal e recolhendo as bolinhas como um ritual de despedida desse momento natalino para o próximo ano. Você sabia disso? Você faz isso nessa data? Ou não? Nem sabia. Que tal também começar? Sem falar sobre isso, mas trazendo agora a cultura popular brasileira, a gente vai falar que nesse momento vamos ter muitas folias de reis no Brasil. É uma cultura que vai passando de geração para geração. Muitos deles aprendem com os pais, que aprenderam com os avós. Você já ouviu falar sobre a folia de reis? A gente sabe que ela tem nesse Brasilzão, tem no Rio de Janeiro, tem em Minas, tem em Tocantins, e que essa folia elas se organizam. Tem a parte da música, tem a parte dos versos, tem a parte dos movimentos e das rimas que ficam pelo palhaço da folia. Você já ouviu falar sobre o palhaço da folia? É um personagem que acontece dentro da folia e muitas pessoas têm medo dele, mas ele vai trazer um deslocamento realmente de emoções. Já ouvi história falar que o palhaço da folia era um soldado de Herodes que foi atrás do menino Jesus quando ele pediu para matar o menino Jesus. Só que não encontrando essa criança, esses soldados não poderiam voltar para Roma. Então, eles acabavam ficando à margem ali da cidade e com isso eles faziam máscaras que descaracterizavam a sua pessoa para que pudesse sobreviver e não ser morto naquele momento. Então eles começavam a fazer versos, começavam a fazer danças para pedir dinheiro para se alimentar. Por isso que alguns palhaços da folia acabam também pedindo moedas, como uma maneira de brincadeira e de troca a partir da dança, a partir dos versos. Então isso é muito legal a gente saber. As máscaras nem sempre são máscaras tão agradáveis assim, fazem com que a gente se sinta confortável em ver. Desloca a gente, às vezes dá um medo, as crianças saem correndo, uma gritalhada que você só vendo. Você já participou de alguma folia? Você já viu? Deixa que fala com a gente sobre isso. Então a folia também ela tem uma importância geracional para a nossa cultura, mas é uma maneira de organização daquele momento também. E elas se preparam, às vezes, um período desde o Natal até o dia 6 de janeiro, quando elas saem e fecham esse ciclo. E isso também é importante a gente saber que tem outras manifestações, como o próprio pastoril também, que sai nesse momento em vários lugares do Brasil, que vão contar essa história, um alto natalino, sobre o nascimento de Jesus. E isso é muito legal, porque sai desse lugar religioso e vai para um lugar mais profano da cultura popular, da brincadeira, do teatro popular. Então, isso acaba acrescentando muito para a nossa cultura popular brasileira. Também o que é muito legal é saber que vai passando de geração em geração. Você vai ter as músicas, os toques, as rimas, os versos dentro da folia, muito específico. E no pastoril você vai ter a disputa de cores entre o carnado, entre o cordão azul, que vai ter dança, vai ter piada, vai ter alegria. Então você já conhecia uma dessas manifestações? Você já ouviu falar? Fica um pouco com as imagens disso tudo. Muito obrigado e nos vemos no próximo encontro. E agora, o nosso quadro que fala sobre beleza, Toque de Vilaça.
Oi pessoal, eu sou o Gabriel Vilaça, criador de conteúdo digital, especialista quando o assunto é cabelos com curvatura, nutricionista, maquiador e também entusiasta da moda. Gente, vocês podem estar reparando que o cenário tá um pouquinho diferente hoje, porque eu tô de férias ainda, eu tô aqui em Búzios. E eu pensei, por que não falar justamente sobre os cuidados pré e pós-praia com o seu cabelo? Eu sei que muita gente tem medo de entrar na água do mar, entrar na piscina, por causa dos danos que isso pode provocar. Mas, gente, posso falar pra vocês? Cuidando da maneira correta, o seu cabelo continua saudável e, claro, você pode manter o seu bronze também. O primeiro cuidado que eu falo pra todo mundo, independente do cabelo ser cacheado, ondulado, crespo, liso, é: antes de entrar na praia, antes de entrar na piscina, você precisa lavar o seu cabelo com uma água natural, né? No seu chuveiro mesmo, né? Você vai pegar o seu cabelo e vai encher ele com uma água natural. Ou seja, quando você for pra praia, quando você for pra piscina, o seu cabelo ele não vai conseguir enxugar toda aquela água com muito cloro, aquela água com muito sal, porque ele já vai estar molhado previamente. Então os danos daquela água ali salgada, aquela água com muito cloro da piscina, vão ser menores do que se o seu cabelo estivesse totalmente seco e você estivesse mergulhando ali na praia ou na piscina. Outra dica muito legal é você optar por usar um creme de pentear, independente da sua curvatura, tá? Que tenha FPS ou proteção UVA ou UVB. Por quê? Vai ajudar o seu fio a se proteger também dos raios solares. E lembrando que o seu couro cabeludo, ele é uma extensão da sua pele. Ou seja, ele também precisa de uma proteção solar, gente. A gente tem que se atentar a isso. Eu sei que muita gente não sabe, mas o cabelo também pode ter danos por causa do calor do sol. Outra dica super legal também é você ter um cronograma capilar em dia. Então não adianta nada você colocar essas dicas em prática e já não tiver um cronograma capilar. E eu falo muito sobre isso dentro do meu curso Cacho Irresistível, onde eu te ajudo a diagnosticar o seu tipo de cabelo e a montar um bom cronograma capilar para você. E o link tá nas minhas redes sociais. A última dica, mas não a menos importante, gente, é quando você sair da praia ou da piscina, pra muita gente pode parecer óbvio, mas para muitas pessoas não é. Que é você lavar o seu cabelo com a água sem sal ou uma água sem o cloro, ou seja, não pode ser com a água da piscina nem com a água do mar, tem que ser com uma água normal. Tirou, lavou, aplica o shampoo 2 vezes e logo depois você vem com uma máscara condicionante de nutrição. Tá? Essa máscara ela vai conseguir entregar um pouco de lipídios ali que o seu cabelo perdeu nesse processo e vai dar um up melhor nele. E aí você começa a seguir com o seu cronograma capilar normalmente. Volta para sua rotina de cuidados que vai dar tudo certo. Agora me conta lá nas minhas redes sociais. Você tá curtindo o verão, praia, mar ou você tá com medo de danificar o seu cabelo? Eu quero saber. Um super beijo e até o próximo programa. E agora aquele quadro que você, telespectador, participa aqui com a gente. Lembrando que se você quiser participar desse quadro, é só entrar em contato via as nossas redes sociais e mandar uma mensagem que a gente vai te mostrar aqui com a gente, mostrando o que te faz acontecer. Então está no momento do Acontece Convida. Olá pessoal, meu nome é Milena Nonato, também sou conhecida como Mi Nonato nas redes sociais. Gravo conteúdo tanto para o TikTok como também para o Instagram, conteúdos de moda, beleza, maquiagem, tudo no nosso nicho de mundo feminino que vocês adoram. Nosso cabelo cacheado e ondulado, quando eu falo de cabelo, quando eu falo de moda também, sobre a gente reutilizar as peças que a gente já tem, sobre garimpo e brechó, sobre recriar looks com assim, cada vez mais fashions possíveis. Tenho certeza que vocês vão adorar. E no programa Acontece Aqui tá sendo incrível. Espero que vocês estejam acompanhando cada quadro e adorando. E fiquem com o próximo quadro. E agora vamos desvendar mais um mito no nosso quadro Eu Não Sabia Que Eu Não Sabia. Então, temos uma mensagem aqui de uma telespectadora que diz assim:
Doutoras, meus filhos saíram de casa e eu estou me sentindo triste, vazia e sem propósito. Mas quando eu falo isso, escuto que é frescura, que eu devia estar feliz. Isso é fraqueza minha? Se essa mensagem te atravessou de alguma forma, fica aqui com a gente que a gente vai explicar o que está acontecendo com você. Então essa mensagem traz a voz de muitas mulheres que estão passando por isso nesse momento ou que já passaram. Que são os momentos quando os filhos crescem, quando a gente tem aquela falsa sensação de dever cumprido e que eles começam a buscar seus próprios horizontes. E muitas vezes esse momento coincide com as alterações hormonais, com a menopausa, pós-menopausa, e isso faz com que a mulher muitas vezes se isole, pare de conviver com outras pessoas, desenvolva um mecanismo maior de tristeza. E o que você acha disso? Isso é o que as pessoas chamam popularmente, né, de ninho vazio, que é justamente essa sensação que fica de vazio diante da saída dos filhos de casa. Os filhos casam ou crescem, vão estudar em outro lugar, trabalhar em outro lugar. E aquela mulher que se viu constantemente naquela função do cuidado da casa, do cuidado das crianças, do preparo dos alimentos, se vê um pouco sem função. Porque a gente sabe que muitas histórias são construídas ao redor desse cuidado. Sim. Sem que a mulher pudesse dar atenção aos seus próprios gostos, aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. E fica tudo muito ali em função da família, né? Então, a rotina se cria com base na rotina dos filhos. O horário de acordar é o horário que a criança precisa ir para a escola. O horário de almoçar é o horário que a criança volta da escola. Né? Isso vai se mantendo ao longo de muitos anos. E quando essa rotina acaba, a pessoa se vê um pouco perdida. Fora de prumo, né? Sem propósito, né? A gente sabe que isso acontece. E por isso que a gente sempre fala sobre a importância de olhar para si, de conhecer o próprio corpo, de conhecer a própria mente, de conhecer suas próprias vontades e seus próprios desejos. Porque o que a gente observa é que as mulheres que têm um espaço para si na sua rotina, elas sofrem menos com essas saídas. Com certeza. E muitas também, mesmo que tenham seus espaços, vão sentir diferença, né? Sim, com certeza. É um momento de renascimento, é um momento de cinzas e é um momento de se reinventar, com né? certeza. As mulheres precisam entender que existem outras formas de continuar esse contato, de continuar esse vínculo, né? E que é importante que essa tristeza até se manifeste, claro, mas que ela não deva perpetuar. Então, quando os filhos saem de casa, independente da forma como essa mulher lida com a sua vida, o que acontece é uma mudança na sua própria identidade, né? Com certeza. A pessoa se vê naquela função e por um momento fica tudo muito confuso, né? Como eu vou continuar a exercer meu maternar? Porque a mulher está acostumada a maternar de uma forma, de uma maneira, ali no cotidiano, e de repente é convocada a pensar de outra forma. Mas existem diversas formas de manter esse contato e de seguir maternando, né, à distância. E hoje em dia a gente tem essas ferramentas, né, que facilitam o contato, correto, que estreitam os laços, né? Então, essa sensação de que as coisas mudaram, de abandono, né? Ela não deve ser alimentada. As coisas mudaram sim, mas um novo formato, para melhor, né? As pessoas alcançando a sua independência, dando continuidade à sua história através da dela. Então, é importante que nesse momento se entenda isso, né, de que é algo importante do processo, né, natural da vida, que os filhos precisam sim sair de casa, precisam ter sua autonomia, sua independência. E é um momento também que a mulher ganha. Né? A mulher ganha mais tempo para si, ela ganha mais autonomia sobre seus próprios horários, ela ganha mais independência. Então também é importante de olhar por esse lado. E diminui essa sobrecarga, né, que a gente sabe que historicamente acaba caindo sobre a mulher. Quando, na verdade, a gente sabe que o pai, o marido, ele não ajuda, ele coparticipa, é diferente. É uma responsabilidade que é dos dois, né? E os dois compartilham dessa responsabilidade sobre os cuidados do filho, que é do casal, não é só de uma pessoa. Então, não é o pai que ajuda a criar,
O pai coparticipa dessa criação. E a gente sabe que com a saída dos filhos de casa, essa sobrecarga também diminui para essa mulher. Então também é o momento de olhar para isso, que se diminuiu essa sobrecarga. E muitas vezes, né, como a gente já falou, vem associado às questões da menopausa, né? E na maioria das vezes as mulheres entendem que a menopausa já é o fim. É verdade. E aí, juntando com a saída dos filhos, começa a se viver um luto. E isso tem que ser desmistificado, precisamos falar mais. Existem muitas mulheres que estão passando por isso no transcorrer da sua história. E entender que nem a menopausa é um fim e nem a saída dos filhos é um luto. Com certeza. É um momento de celebração, de uma nova fase, de receber novos momentos, né, de passar a entender seu corpo, sua vida e a sua casa. É uma pausa, né, que ela faz para ela, onde ela pode se reinventar, se reconectar de uma forma mais atuante com coisas que ela gosta de fazer. E com isso, esse ninho não ser visto como um vazio tão grande, né? Então, ninho vazio não é frescura. Não é frescura e é um mito desvendado e um conhecimento adquirido. Tudo que é bom chega ao final e estamos chegando ao final de mais um episódio de Acontece Aqui em Família. Mas continuamos ligados nas nossas redes sociais e semana que vem, no próximo domingo, às 15h30, estaremos novamente aqui com vocês, porque tudo que acontece aqui. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde.